Alimentos e artrite reumatoide. Nós lemos muita coisa na internet sobre determinados alimentos inflamatórios ou anti-inflamatórios. Mas o fato é que nós não temos uma evidência forte de que determinado alimento, seja ele o leite, seja ele determinada proteína, glúten, realmente tenha um efeito inflamatório. Na verdade, esses alimentos eles só são contraindicados se o paciente apresentar alguma comorbidade. Se ele apresentar, por exemplo, doença celíaca ou alergia ao glúten, ele não deve ingerir glúten. Se ele tiver alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, a dieta também deve ser modificada. Mas não há evidência de que um alimento específico, inclusive é tão mal falada da carne de porco, não sei porquê, mas ela não necessariamente piora a artrite reumatoide. O intestino, que nos últimos anos veio ganhando muita notoriedade, hoje o intestino ele ocupa uma posição num pedestal em relação à importância para a qualidade de vida. Tá? O intestino é um dos órgãos que tem papel principal em excretar substâncias, resíduos metabólicos do corpo, né, através das fezes. E também é um órgão que tem papel em absorver todos os micronutrientes importantes para o bom funcionamento celular. Tá? A gente tem outros órgãos de excreção no corpo, como por exemplo o rim, como por exemplo a pele, né? Através do suor, mas nenhum desses órgãos tem um papel tão importante em relação à absorção, tá? Como o intestino. Bom, então assim, a principal maneira que algo pode invadir o nosso corpo é através do nosso intestino, né? Vamos aqui para que a gente possa falar efetivamente do intestino. Uma vez que o estômago faça de maneira eficiente o seu papel, a comida vai dar seguimento e vai para o intestino, e aqui é onde começa o processo de absorção. Tá? Então aqui começa a parte onde as coisas podem entrar em contato com o teu organismo. Se eu estou dizendo que o intestino é o órgão que vai definir o que entra e o que não entra no corpo, se eu tenho que escolher o que vai entrar na corrente sanguínea e o que não vai entrar, a gente tem que entender, conforme vai passando os anos e eu vou tendo vilosidades mais curtinhas, porque elas vão se desgastando, olha aqui, ó, eu vou diminuindo a superfície de contato com o alimento e assim eu vou absorvendo cada vez menos, né? Essas células que estão encostadinhas umas nas outras, elas têm que permanecer tão encostadas que existem grampos que vão fazer com que elas permaneçam assim, tá? Grampeadas. Por que ela tem que ficar unida? Porque aqui vai estar passando o conteúdo fecal, né? Que é o que você comeu, né? O teu cocô, ele vai estar passando por aqui. E o intestino vai absorvendo todos os nutrientes que está passando pelo teu bolo fecal. Só que ele tem que ser absorvido pela célula, né? Então a célula é que tem que puxar para dentro e uma vez que ela absorva, ela vai trazer isso aqui para dentro do corpo, para a corrente sanguínea. Bom, acontece que a gente hoje está enfrentando uma pandemia de uma doença que eu vou escrever aqui no quadro, ó, que chama hiperpermeabilidade intestinal, porque o normal do intestino, esse intestino aqui, ó, esse intestino é um intestino permeável, que é a função dele, é ser permeável. Quando ele passa a ser hiperpermeável, eu começo a permitir a entrada de coisas que não deveriam, porque vai estar passando por entre as células, ó. E aí vai correr todo na corrente sanguínea, tá? Ó, nessa tela fica um pouquinho mais fácil de visualizar o que eu desenhei para vocês aí no quadro. Aqui seria a parede do intestino, e aqui seriam as células unidas através das tight junctions. Agora aqui eu já tenho um outro panorama. Aqui eu tenho um intestino doente, com fenestras, espaços, que estão permitindo a entrada do que quiser no organismo. Ó, mesma imagem, aqui mostrando as junções dos enterócitos apertadas, aqui com a hiperpermeabilidade do intestino. Olha, o glúten tendo passagem livre, micro-organismos, toxinas, diretamente para a corrente sanguínea. Então, aqui eu tenho alguns dos aspectos que eu posso encontrar no paciente com hiperpermeabilidade intestinal. Ó, uma inflamação sistêmica, sinalizadoras de células neoplásicas,
Intolerâncias alimentares, aquele paciente que ele tem muita intolerância alimentar, eu tenho que pensar numa hiperpermeabilidade com desbiose, doença autoimune e uma má absorção de nutrientes. Aquele paciente que você começa a dosar vitaminas, minerais no sangue, todos os níveis estão baixos. Então, tem que pensar numa hiperpermeabilidade do intestino. O corpo vai começar a identificar isso como se fossem corpos estranhos que invadiram o nosso organismo. E a partir daí, ele vai desencadear uma resposta de defesa. O problema é o seguinte, o intestino, ele é uma mucosa, tá? O tecido dele é uma mucosa, como o da boca. Só que a maior mucosa do corpo é o intestino. Bom, o problema é que quando eu tenho uma ameaça aqui no intestino, quando existe um chamado de ajuda, o corpo ele comete uma gafe aqui. Quando ele liga lá para o batalhão e ele pede ajuda para os soldados, ele fala assim, deu problema na mucosa. Ele não vai ser específico em falar qual a mucosa, né? E quando você passa a ter uma exigência de um recrutamento de soldados, né, que são os anticorpos, para vir resolver um problema que você criou no intestino, eles não vão especificamente até o intestino. E existe um conjunto de mucosas chamada de MALT, que é tecido linfóide associado às mucosas, que vai fazer uma comunicação entre essas mucosas todas. Aqui a gente começa a entender qual é a primeira manifestação de alguém que está com o intestino hiperpermeável. Tudo nas mucosas, a gente vai ter uma reatividade do tecido mucoso, e isso gera um edema, um acúmulo de água. E quando isso vai ser percebível aqui na parte da NALT, que é a parte da mucosa nasogeniana, esse edema ali repercute como rinite, como sinusite, amidalites de repetição, otites de repetição. Tem gente que tem que tirar a amígdala, faz uma cirurgia de amigdalectomia, porque todo ano tem 2 ou 3 amidalites, né? Isso tudo está relacionado ao intestino. Então, tirando amígdalas de paciente, ao invés de tratar o intestino, né? Sinusites de repetição também, tomando antibiótico 2, 3 vezes por ano, enquanto o problema está todo aqui. Tá? Asma, bronquite. A asma e a bronquite é uma doença totalmente ligada à hiperpermeabilidade intestinal. Candidíase na mulher, infecção urinária recorrente, são todas doenças que a gente tem que pensar aqui, tá? Outras doenças que estão intimamente associadas a um intestino em desequilíbrio é a rosácea, tá? Quando você pega um paciente com a rosácea aqui no rosto, tem que pensar em algum distúrbio do intestino. A disbiose, você pode ter ela sozinha ou você pode ter ela associada a um estado de hiperpermeabilidade. O que é a disbiose? Disbiose é quando você tem um desequilíbrio da flora intestinal. Respondendo a várias perguntas sobre doença autoimune de pele, tipo psoríase, lúpus, a alopécia, como eu consigo, através de um papel, de um exame de sangue chamado dosagem sanguínea do fator antinuclear, o famoso FAN, tá? Que inclui a checagem de 5 itens, onde o resultado normal é estar não reagente. Se por um acaso vir, normalmente vem 2 itens reagentes, normalmente vem núcleo e placa metafásica cromossômica reagente. Quando normalmente na minha prática eu pego esses 2 itens, eu já consigo negociar
com o paciente o fator: você vem se alimentando muito mal desde o seu nascimento, tá? Com normalmente leite e glúten, produtos industrializados. Isso está interferindo, essa é a causa do seu efeito. O efeito é a psoríase, né? A pele descamando, o vitiligo, nós temos também o lúpus, nós temos a artrite reumatoide, nós temos a tireoidite de Hashimoto. Então, todas essas doenças, elas possuem a mesma causa. Então, a nossa medicina, ela está acostumada a tratar aqui. Então, para cada sintoma, um remédio. Mas se a causa é simplesmente você tirar o leite, né, os queijos e o glúten, tá fácil, eu me curo disso. Né? Então, através desse exame do fator antinuclear, eu consigo entender como é que isso está interferindo nos meus efeitos. Toda vez que a gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, toda vez que você come os seus queijos, que é a caseína, né? Que você come o seu glúten, que você come o seu anticoncepcional oral, a sua desidratação, os seus vermes e etc., vai machucando essa mucosa, tanto bate até que fura. A mucosa desse intestino, ela está localizada aqui 80% da nossa imunidade, da nossa defesa, né? As famosas imunoglobulinas. 80% da nossa defesa está na parede da mucosa intestinal. 20% é sanguínea, medula óssea, tá? Leucócitos. Então, esse queijo, comendo todo dia errado, ele vai perfurar, ele vai conseguir entrar na minha corrente sanguínea, perfurar a mucosa do intestino, lembrando que tudo isso aqui é ligado a vasos sanguíneos, que depois 55% do sangue é feito aqui. 55% é feito aqui. Essa proteína mal digerida entrando na mucosa intestinal, perfurando, ela é chamada de antígeno. Esse sistema imunológico de 80%, ele vai produzir um anticorpo. Então, é uma reação antígeno-anticorpo, é uma reação bandido-polícia, porque é da missão da mucosa do intestino nos proteger, tá? Só que existe no nosso corpo algo chamado mimetismo molecular. Essas moléculas, essas proteínas mal digeridas, formando uma reação de anticorpo, elas se parecem muito com as células da pele, da tireoide, do pâncreas, da sinóvia que recobre as nossas articulações. Então, toda vez que eu como queijo, que eu como glúten, o seu sistema imunológico, ele não consegue reconhecer quem é quem, porque essa proteína mal degradada, ela se parece com estruturas moleculares da pele. Então, da mesma forma que produz anticorpos proteína mal digerida da caseína e do glúten, ele também destrói a pele. E aqui você vai ter o lúpus, a psoríase, o vitiligo, você vai ter a queda do cabelo, você vai ter a tireoidite Hashimoto, a pancreatite, a artrite reumatoide. Então, esse é o fator. Por isso que você no final de semana abusa disso, na quarta-feira você tem todo um sintoma de dores no restante do corpo. Então, quando o fator antinuclear dá positivo, significa que já acabou a sua história de amor com leite e glúten. Você pode continuar, mas você vai pagar por isso. Quando a doença se localiza, por exemplo, na tireoide, em forma de tireoidite de Hashimoto, né, chamada de Hashimoto, que significa que a doença, o anticorpo está atacando, a princípio, a tireoide. Mas que depois, se você persistir comendo isso, ele vai atacar a sua pele, a sua articulação. Então, não é assim, o nosso sistema imunológico se revolta contra a gente e simplesmente resolve destruir o que é nosso. Não. Aconteceu uma alteração, né? Eu permiti que esse tubo intestinal, que era para ser íntegro, que era para ser uma coisa
né, rígida, né, na sua rigidez de não ter perfurações, mas de tanto colar cola plástica, jogar plástico para tudo quanto é lado, isso perfurou. E lembrando sempre, hein, anticoncepcional e antibiótico, gente, principalmente o anticoncepcional, é uma metralhadora dando furo para tudo quanto é lado. Vale a pena isso, hein? Depois vocês pegam o álcool e aí corrói mais ainda essa mucosa.